Boa noite, a paz seja com todos. Mais um culto online, né? Estamos aqui para meditar numa palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. É uma palavra bem conhecida, eu creio que todos já ouviram falar, às vezes já te pregou, já ouviu mensagens pregadas sobre esta passagem. É uma parábola que fala sobre o filho pródigo. Vamos ler? Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Que palavra, né? Aqui, como eu já disse desde o início, eu creio que todos nós já ouviu essa passagem, já ouviu alguém pregar, talvez até você mesmo já pregou essa mensagem que fala sobre esse filho pródigo, esse filho que tinha tudo na casa do pai. E um certo dia ele pediu a sua parte da herança para o seu pai, o pai dividiu, separou para os dois, e alguns dias depois esse jovem pegou tudo que o pai dele tinha dividido e foi viver a sua vida. A palavra do Senhor fala que foi viver a sua vida dissolutamente, desfreadamente, viver no pecado, e gastou toda a sua herança. E a palavra do Senhor fala que ali, naquele país, houve uma grande fome e ele ficou sem nada. E aí ele foi pedir trabalho para um daqueles moradores daquelas terras, e ele levou aquele filho, deu um trabalho para ele cuidar dos porcos. Olha a situação desse jovem, era um filho de um fazendeiro, tinha bens, tinha herança e gastou tudo no pecado, no mundo. E aquele jovem, ele foi
cuidar dos porcos, e a palavra do Senhor fala que ele desejava comer aquelas alfarrobas, a lavagem que vinha, o alimento que vinha para os porcos, e ele tinha fome e ninguém dava nada para ele. E ali naquela situação, que ele chegou a esse ponto de chegar a uma situação de passar fome, necessidade mesmo. E naquele momento ele se sentiu arrependido e falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando necessidade? E eu vou falar para o meu pai que eu estou arrependido, que eu pequei contra Deus e contra ele, para que ele me trate como um dos seus empregados. Naquele momento, aquele jovem, ele se sentiu arrependido. Meu amado, minha amada, quando nós erramos, quando nós falhamos, nós pecamos, e nós nos arrependemos, pedimos perdão para Deus, o Senhor, ele nos recebe de braços abertos. O Senhor, ele perdoa os nossos pecados. O Senhor, ele faz uma aliança conosco, coloca vestes novas em nós e nos perdoa. Aquele jovem, naquele momento que ele estava vivendo aquela vida no lixo, na lavagem, na lama, no chiqueiro, ele se arrependeu e ele falou: agora eu vou voltar para o meu pai. Não me importa que ele me leve para dentro da casa dele, mas que ele me trate. Se ele me tratar apenas como um dos seus empregados, eu já vou estar bem, vou estar feliz, porque ele fala aqui que os empregados do meu pai comiam pão com fartura e eu aqui passando necessidade. Eu vou embora, mesmo que ele me tratar como um dos seus empregados, vai estar melhor do que eu estar aqui vivendo na lama, vivendo no chiqueiro. Olha como que o diabo faz na vida de um ser humano. Quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós saímos da casa do Pai, o inimigo, ele leva nós no mais profundo lamaçal do pecado. E quando nós nos arrependemos, nós voltamos para o Senhor. E o Senhor nos espera de braços abertos. Talvez hoje você aí está falando assim: eu saí da casa do Pai e eu não consigo mais voltar, porque eu estou vivendo uma vida de pecado, não sei se Deus vai me perdoar. Esta palavra, ela é um exemplo que o Senhor nos dá, é uma parábola que o Senhor nos mostra que o Senhor, desde que eu me arrependa dos meus pecados, o Senhor está de braços abertos me esperando. Então, meu amado, minha amada, você que está aí assistindo esta pregação e vive numa situação como esta, olha, o Senhor está falando para você nesta noite: eu estou esperando você de braços abertos, desde que você se arrependa dos seus pecados. E eu quero fazer uma aliança contigo. Se arrependa, volta para o Senhor. Ele quer te vestir vestes limpas, vestes novas, quer colocar um anel no teu dedo e fazer uma aliança contigo. Volta para o Senhor. Ele está te esperando de braços abertos, como este pai, ele fez com aquele filho. Quando o pai olhou e viu aquele filho chegando, vindo, imagina a alegria daquele pai. Ele correu e abraçou e o beijou aquele filho e falou para ele, para os seus empregados: coloca roupas limpas, roupas novas, coloca um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés e prepara o melhor novilho. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho que estava morto reviveu, este meu filho que estava perdido foi achado. Meu amado, o Senhor fala para você nesta noite: eu quero fazer uma festa para te receber, eu quero colocar um anel no teu dedo, quero fazer uma aliança contigo, eu quero colocar vestes limpas em você. Eu estou te esperando de braços abertos. Esta palavra é um exemplo que o Senhor nos dá, é uma prova que o Senhor nos dá que Ele se importa comigo, que o Senhor se importa com você, que Ele está esperando apenas uma atitude nossa, de nos arrepender e falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Aquele jovem, quando ele se viu ali naquela situação, passando fome, vivendo uma vida miserável, ele se arrependeu e voltou para o Senhor. Que nós possamos nos arrepender e voltar para o Senhor, porque Ele está de braços abertos nos esperando. Amém? Que esta palavra possa dar fruto no teu coração, que esta palavra, talvez você está assistindo aí do outro lado, está vivendo essa situação, medite nesta palavra. Lucas 15, a partir do versículo 11, o filho pródigo.
Amém? Eu vou estar orando, que você possa orar comigo e pedir perdão para o Senhor e falar: Senhor, me perdoa. Como aquele jovem, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, ele pegou toda a sua herança e foi viver no pecado. E o inimigo levou ele, Senhor, no mais profundo lamaçal do pecado. Só que quando ele estava vivendo naquela situação, Senhor, ele se arrependeu, Pai. Ele se sentiu arrependido, com o coração arrependido e falou: eu vou voltar e vou pedir perdão para o meu pai, e nem mesmo que ele me trate como um dos seus empregados. E quando aquele filho voltou, o Senhor disse: vamos fazer uma festa, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou vou colocar um anel no seu dedo e quero fazer uma aliança contigo, vou colocar sandálias nos seus pés, vou te vestir de vestes novas, vestes limpas, e você e vamos fazer uma festa para te receber. Aleluia, porque este meu filho que estava morto reviveu, e este meu filho que estava perdido foi achado. Senhor, que o Senhor alcance a vida deste homem, desta mulher que está assistindo esta pregação nesta noite, Pai. Se ele está vivendo uma situação como esta, mostra para ele que o Senhor está esperando ele de braços abertos, desde que ele se arrependa, desde que ele peça perdão para o Senhor e volte para os teus caminhos, e volte para a tua casa, Senhor. Perdoa os pecados, perdoa os nossos pecados, porque sabemos que somos falhos e pecadores, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, alcança, Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão, Senhor, no lamaçal do pecado, em nome de Jesus, e convence, Pai, este homem e esta mulher para voltar para os teus caminhos, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor está de braços abertos a nos esperar, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar o teu evangelho, pela oportunidade de pregar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Assim que eu oro, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.